Hoje, o Saúde e Fé vai falar sobre traumatismo crânioencefálico, um tipo de traumatismo que agride, minha gente, o cérebro e que pode comprometer parcial ou totalmente as habilidades cognitivas. Em todo o mundo, o traumatismo crânioencefálico é uma causa comum de mortes ou deficiência. Mas para entender melhor sobre esse assunto, minha gente, para entender melhor, eu e você vamos receber mais uma vez, e já teve aqui o nosso grande médico neurocirurgião, o Dr. Yuri Neville. Dr. Yuri, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Frei. Que honra recebê-lo novamente, doutor. A honra é toda minha. Eu sei que o senhor esteve aqui há um tempo atrás falando sobre hemorragia cerebral. Que programaço, quantas informações que a gente aprendeu com o senhor, doutor. Foi muito bom conversar. E hoje o assunto é traumatismo. Tão sério quanto? Muito sério, muito sério. Tá ligado muito uma coisa com a outra? Tá ligado até um pouquinho, né, doutor? Tem uma coisa a ver, uma coisa com a outra. Hemorragia, sim, né? Exatamente. E muito comum também, né? Eu acho que vai ser muito enriquecedor essa conversa nossa hoje. Mesmo que você esteja preparando aquele almoço delicioso, daqui um pouquinho eu e o doutor vamos almoçar com você, viu? Que maravilha. Doutor, vamos sentar então, conversar sobre Vamos lá. Traumatismo. Quando a gente fala de traumatismo, logo lembra trauma, queda, batida, né? Acidente, né? E isso, o nosso cérebro, doutor, assim, o nosso cérebro, tem até um cérebro aqui, ele balança, né? Não sei lá, não sei se é essa pergunta, ele balança quando a gente tem uma pancada, recebe uma pancada, um impacto, ele balança, é uma estrutura móvel que nós temos dentro do nosso crânio, doutor? Então, Frei, o cérebro, ele de fato, ele balança dentro do crânio, né? O crânio, ele é a estrutura óssea rígida, não é? Que é feita justamente para proteger um tecido nobre, que é o tecido cerebral. Né? Que é a massa encefálica. Aí, exatamente. Massa cinzenta que a gente fala. A massa cefálica, exatamente. E não é somente o osso que recobre e protege o cérebro. Existem outras estruturas também que recobrem o tecido cerebral, justamente para que ele fique lá bem protegido contra quedas e impactos e traumatismos, né? Então, quando a pessoa sofre um traumatismo crânioencefálico, a depender do impacto, né, da magnitude do impacto, o cérebro, ele de fato, ele pode se movimentar e pode se chocar internamente, né, contra o osso do próprio crânio, o que pode levar a um dano no cérebro. Mas coisas pequenas aí, doutor, ele pode dar aquela balançada, mas a própria estrutura, a almofadinha interna ao redor ali, ele protege, doutor? Protege sim. Existe o líquido cefalorraquidiano, é um líquor, na verdade, que é basicamente uma camada de líquido que fica recobrindo o cérebro, justamente no sentido de proteger. É uma proteção adicional. Daqui, né? Exatamente. Então, aqui a gente tem o cérebro, né? E entre o cérebro e o osso do crânio, que ficaria numa camada mais externa, existe uma camada de líquido que justamente ajuda... Essa parte amarelinha, ajuda... doutor, o que é gordura? O que tem aí? Então, aqui, na verdade, a gente tem a pele, né? E aqui tem na camada da pele, a gente tem um pouco de tecido gorduroso mesmo, faz parte do couro cabeludo, né? Okay. E aí depois vem o osso, a calota craniana, né? Abaixo da calota craniana tem uma membrana que se chama dura mater, né? E aí abaixo da dura mater tem o líquido que eu estava falando. A meninge está onde, doutor? A meninge é justamente a dura mater, né? Ok, dura mater. São três, na verdade, são três meninges. Okay. A dura mater é a mais resistente, é a mais externa, é a que fica, inclusive, grudada no osso do crânio. Okay. Depois tem uma outra que se chama aracnoide, que é mais delicada. E ainda tem uma terceira que fica bem próxima do cérebro, que se chama pia mater, que é a mais fina de todas. Deus é maravilhoso, Ele fez tudo isso com aquela perfeição para proteger justamente o nosso cérebro. A gente já viu outro dia aqui sobre as hemorragias. Para ter um traumatismo, todo traumatismo provoca hemorragia? Não necessariamente, Frei. O traumatismo, ele só causa o sangramento quando ocorre a ruptura de um vaso sanguíneo. Né? Mas o traumatismo, ele pode causar um dano cerebral, alterar o funcionamento cerebral, sem que tenha ocorrido um sangramento. Isso pode acontecer. Agora, doutor, ele pode causar tudo isso, o traumatismo, ele pode comprometer áreas do nosso cérebro, da fala, da audição, ou seja, os sentidos, ele pode comprometer de acordo com o impacto, a intensidade desse traumatismo, doutor?
E isso pode comprometer diversas funções neurológicas, Frei. Então, desde aspectos relacionados à linguagem, ao raciocínio, entendeu? A capacidade da memória, de memorização, a motricidade, ou seja, a capacidade da pessoa andar, movimentação das mãos. Tudo isso pode ser acometido. Tudo depende da intensidade do traumatismo, né, e da região cerebral que foi afetada. Entendi. Doutor, a gente vê aí várias situações e cada vez assim no país a gente tem adeptos desse tipo de esporte mais radical, doutor, assim, que não é, são esportes de impacto, mas impactos até meio que violentos, assim, MMA, que esses UFC, essa pancadaria na cabeça, que o objetivo é justamente ferir a cabeça para derrubar o oponente, para levar a nocaute, né? Exato. Isso tudo, doutor, é a soma de traumatismo, doutor? Tem consequências? E isso apesar pode de ter, serem sim. atletas, etc., né? Não, sem dúvida alguma, são atletas, mas o impacto direto contra a cabeça, sem dúvida alguma, pode causar um traumatismo crânioencefálico, né? Quando a pessoa, por exemplo, perde a consciência, isso tem um nome, o nome é concussão cerebral. Okay. E não deixa de ser um traumatismo crânioencefálico. A concussão cerebral, ela costuma ter uma recuperação muito boa e plena, mas ao longo do tempo isso pode sim levar a sequelas neurológicas que vão se desenvolvendo com o passar dos anos. Porque, doutora, assim, é uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa, não é uma doença de gente grande. Uma criança pode pisar em falso, bater a cabecinha, um adolescente, um adulto, qualquer pessoa pode estar suscetível aí a uma queda e nessa queda bater a cabeça e provocar um traumatismo, doutor. O traumatismo crânioencefálico pode realmente acometer todas as faixas etárias. As crianças e os idosos, geralmente, o principal mecanismo de traumatismo crânioencefálico são as quedas, né? E, por exemplo, já os adultos geralmente se envolvem em acidentes automobilísticos. Entendi. Ou esportes, é um outro mecanismo importante, né? Mas todos nós estamos susceptíveis a isso. O doutor trouxe algumas fotos, assim, a gente vai mostrar alguns tipos, né? Alguns tipos de quedas, de acidentes que geraram traumatismo. Doutor, vamos mostrar para quem está em casa, doutor, por favor? Vamos lá. Por favor, doutor, aqui. Olha aqui uma criança, doutor, poxa vida. Né? Pois é, uma criança com o olho roxo. Ela caiu, doutora, ela caiu com o rostinho. Provavelmente ela teve uma queda, bateu a cabeça e aqui está acontecendo um hematoma aí perto dos olhos, né, justamente por conta do traumatismo. Doutor, bom, nesse caso, o que eu tenho que fazer? O que a mãe tem que fazer? O que o pai tem que fazer, doutor? Colocar a aguinha ou ir correndo lá num pronto-socorro, doutor? Isso é muito importante, né? As crianças, muitas vezes elas terminam caindo e a gente não sabe exatamente como foi, não é? A gente só sabe que alguma coisa de diferente aconteceu. Então, nesse sentido, em crianças, o cuidado ele é redobrado. Então, geralmente, o ideal é que a criança seja levada para que seja avaliada por um pediatra, eventualmente a pediatra vai solicitar uma avaliação de um médico especialista. Doutor, aproveitando essa foto que está aqui, eu vou colocar uma outra situação. Eu quero crer que essa criança aqui, ela caiu, né? Ela estava andando, correndo, brincando no parquinho em casa, caiu, machucou, bateu o ladinho, etc. Mas numa outra situação, vai que uma pessoa, uma criança, um adulto, assim, ganha um murro, doutor, murro, né? Ou seja, esse murro, né, que também fica mais ou menos com esse quadro aqui, pode levar a um traumatismo craniano, doutor? Pode levar, sim. Um soco que a pessoa receba no rosto ou em qualquer parte da cabeça pode, de fato, causar um traumatismo crânioencefálico. E não precisa ter marquinha no rosto ou na pele. Às vezes, Frei, toda a lesão pode estar interna, não é? Então, às vezes, apesar da pessoa só estar inchado aqui um pouquinho, mas às vezes pode ter uma fratura, pode ter um sangramento cerebral, e tudo isso só pode ser feito através do diagnóstico, só através de exames de imagem. A pessoa caiu, doutora, a gente sabe que caiu e bateu a cabecinha, bateu a cabeça, etc. E aí, de repente, ela fica lá e levanta meio que, né? Não foi nada não, uma dorzinha só, e aí continua a vida.
eu tenho que levar, é melhor levar, é melhor, ou de repente, poxa, colocar um gelinho na cabeça para esfriar a cabeça, ou eu tenho que levar num pronto-socorro? Geralmente, Frei, as populações em que mais a gente tem que ter o cuidado redobrado são crianças e idosos, né? Por mais que ele diga que seja bem. Por mais que eles estejam bem, estejam... que não foi nada. Não foi nada, não estou me sentindo nada. Não, mamãe, então tudo bem. Não, mas na verdade o ideal é que, principalmente nessas faixas etárias, o ideal é que seja sim levado a um atendimento para que passe por uma avaliação, Frei. Mais uma foto aqui, doutor. Vamos colocar mais uma foto, por favor. E aí? Aí já a coisa é um pouquinho mais delicada, doutor. Pois é, aqui, Frei, a gente tem uma imagem de uma senhora que sofreu um traumatismo crânioencefálico. Aqui a gente consegue notar que tem aqui um hematoma na parte do olho, aqui no pescoço. Ela foi atendida, né, e recebeu aí um enfaixamento na região da cabeça. Por que quando assim tem um acidente, a primeira coisa é vocês colocam um colar aí, o SAMU, né? Bombeiro, né, coloca um colar cervical, doutor? É porque muitas vezes, Frei, a pessoa pode ter sofrido um traumatismo crânioencefálico, mas também pode ter acontecido uma lesão na coluna cervical. Entendi. Então, é por isso que no atendimento inicial a esses pacientes, o ideal é que sempre se procure proteger, né? Então, vai lá, estabiliza a região cervical, para que a pessoa possa ser levada com segurança até um serviço de saúde. Ok. Temos mais fotos, doutor? Temos mais fotos? Aí, doutor, aí um acidente. Isso, aqui é um dos principais mecanismos aí de traumatismo crânioencefálico que nós temos hoje em adultos, né? Principalmente aqui a gente nota uma moto, né? Então, hoje talvez seja o principal mecanismo aí de traumatismo crânioencefálico no Brasil. A pessoa aqui, doutor, ela caiu em moto, ela está toda ensanguentada, mas ela ainda está lúcida, gemendo de dor, etc. Mas se ela tivesse desacordada, se ela estivesse no chão lá, o que eu tenho que fazer? É um amigo, é um motoqueiro que está lá, é um acidente. O que eu tenho que fazer? Ou não tenho que fazer nada? Ou eu só tenho que chamar a ambulância, doutor? Não, nesse momento o principal é chamar ajuda, então é acionar o serviço de atendimento. Não mexer na pessoa. Não, o ideal é você chamar por ajuda, né, contactar um serviço de atendimento médico de urgência para que seja disparado aí um transporte o mais rápido possível para estar atendendo essa pessoa e aí, obviamente, na cena você vai procurar proteger a pessoa, né? Então, por exemplo, se for numa via de veículos, tentar fazer com que as pessoas ajuda, né? Exatamente, isolem a cena para que outros acidentes não continuem acontecendo. E se essa pessoa aqui, esse moço aqui, ele caiu, etc., se ralou um pouquinho, está todo ensanguentado, e aí de repente, não, eu estou bem, e ele se levantar e pegar a moto e continuar? Pode fazer, doutor? Não pode. Na verdade, ele tem que aguardar o atendimento justamente porque ele pode estar achando que ele está bem. Exato. Né, Frei? Mas, na verdade, ele pode ter outras lesões. Pode afetar os olhos, a visão? Pode afetar os olhos, a coluna cervical, pode ter alguma fratura em alguma parte do corpo que ele ainda não se deu conta. Você que está chegando agora, o tema é traumatismo crânioencefálico, um assunto sério, viu, doutor? Com o doutor Yuri, nosso médico neurocirurgião. E aqui, o menino jogando bola, tá brincando lá no balanço, caiu, né? Pois é, um garoto jogando bola, praticando o esporte do coração, que terminou caindo e bateu a cabeça, né? Muito comum, né? Mas mesmo sendo algo muito comum, pode sim causar traumatismo crânioencefálico. O que acontece na maior parte dessas vezes é que não ocorre exatamente uma lesão e a criança termina sendo muitas vezes liberada para casa só com algumas orientações. Mas às vezes, em algumas situações, uma simples queda durante um jogo de futebol pode levar a uma fratura do osso do crânio. Um menino chega assim, chega lá para o doutor Yuri. O senhor vai fazer algumas perguntas para ele, o que é porque o assunto é a cognição, o pensamento, se está tudo ok, as ideias estão funcionando. Vocês fazem algum questionáriozinho, conversam com ele, doutor, como é que é? Sim, a gente conversa com a criança, né, avalia ela, examina do ponto de vista neurológico, procura verificar se a questão cognitiva dela, de raciocínio, nível de consciência, se está tudo preservado, né, verifica se no local do traumatismo ocorreu alguma lesão da pele que eventualmente precise de um curativo ou de uma sutura. Entendi. E aí a gente vai avaliar a necessidade ou não de se fazer um exame de imagem. Entendi. Mais uma foto aqui.
Olha aí, doutor, então já... Exato, aqui é justamente num ambiente ainda na cena, né, que ocorreu o traumatismo, a pessoa sendo imobilizada aí numa prancha rígida, com o colar cervical rígido, justamente para evitar com que, se eventualmente ela tenha sofrido uma fratura na coluna ou em outra parte do corpo, durante o transporte, ela seja levada com segurança para um local onde possa ser avaliado isso de forma pormenorizada. Traumatismo crânioencefálico. Então, toda espécie, todo impacto, toda batida provoca maior ou menor intensidade um traumatismo, doutor? Exatamente, Frei. Qualquer tipo de traumatismo na região do crânio, né, ou propriamente dito no cérebro, pode levar ao que a gente chama de traumatismo crânioencefálico. Tá. Agora, doutor, isso pode ser em qualquer fase da vida, não tem idade para isso. Não tem idade. Crianças e idosos são os mais vulneráveis, doutor. São os mais vulneráveis e os adultos também sofrem com muita frequência, né, principalmente por conta dos acidentes automobilísticos. Né? Agora, doutor, por isso que em casa tem que ter um cuidado com tapetes, essas coisas assim. Tem que ter muito cuidado. Onde tem idoso, tem muita gente que gosta de enfeitar a casa e colocar um tapete no final da escada. É um perigo, doutor. É um perigo e a prevenção é muito importante nesse sentido, né, Frei? Cuidar das questões do dia a dia, né? Então, ambientes em que tem a criança e idoso, a atenção tem que ser redobrada. Doutor, um traumatismo, um impacto, uma batida, ele causa sequelas? Pode causar sequelas futuramente, doutor? O traumatismo crânioencefálico, Frei, a depender da intensidade e da região cerebral que foi acometida, pode sim causar sequelas neurológicas. Elas podem ser temporárias, né, e se recuperarem plenamente com o passar do tempo, mas algumas delas podem ser definitivas. Ou seja, eu posso, doutor, a gente viu a foto aí do cérebro, um traumatismo, uma batida pode, digamos, amassar essa massa encefálica que nós temos aí, pode amassar, pode comprometer, pode ou não, doutor? Pode sim, pode sim. Às vezes o traumatismo craniano ele pode levar a uma ruptura de um vaso cerebral importante, pode lesar uma determinada região do cérebro e às vezes isso levar à perda de uma determinada região. Entendi. E aí vai depender da quantidade de traumas, aí vai se acentuando as dificuldades, os sentidos que a gente tem, doutor, pode comprometer todos eles. Exatamente. Se for uma região crítica para o funcionamento de uma determinada função neurológica e essa região ela for totalmente destruída, isso pode sim terminar lesando ela e levando essa pessoa a ter uma sequela neurológica. Ou seja, a gente sabe, doutor, que isso acontece, que pena, e infelizmente acontece, por exemplo, se uma criança pequena que ainda está em processo de desenvolvimento bate a cabecinha, aí sim, doutor, que a mãe tem que levar urgente para fazer uns exames, doutor. Precisa levar urgente, Frei, porque a criança, por ser criança, ela não consegue exatamente dizer o que está sentindo, né? Cabe a nós avaliarmos ela, usar os exames de imagem disponíveis dentro do hospital para que a gente possa fazer o diagnóstico correto e instituir o tratamento. Doutor Yuri, de repente uma pessoa que teve uma queda, bateu a cabeça, ela pode reclamar por longos e longos anos assim, daquela dor de cabeça que vai e volta, que não passa, por causa de um traumatismo, doutor? Geralmente, Frei, o traumatismo crânioencefálico, ele pode deixar a pessoa com um quadro de dor de cabeça. Mas geralmente meio que crônico aí. Meio que crônico, mas geralmente é um processo que demora algumas semanas a poucos meses. Tá. Quando esse processo ele demora muitos meses, aí é importante a gente pensar em outros tipos de diagnóstico. O senhor já conta para a gente assim, alguma situação, doutor, que chegou até o senhor, assim, o senhor é médico, neurocirurgião, alguma situação particular? Frei, eu recebi esses casos, assim, foi delicado. Foram delicados. Frei, eu já tive a oportunidade de atuar em muitas situações de traumatismo crânioencefálico, principalmente aqui no Brasil, em que os acidentes causados por motos, enfim, eles são muito comuns e geralmente essas pessoas têm traumatismo crânioencefálico muito grave, né? Eu me lembro de um jovem que ele estava andando de bicicleta sem utilizar capacete e esse jovem, ele terminou se chocando contra um muro e ele atingiu a cabeça justamente contra esse muro. Ele teve uma fratura bastante grave de toda a região craniana,
levou a uma fragmentação em mais de 20 pedaços. Foi uma cirurgia bastante complexa, bastante longa, em que a gente teve que fazer toda a reconstrução craniana, mas felizmente ele se recuperou muito bem. Depois de um tempo no hospital, ele pôde se recuperar bem, voltar à faculdade, concluir o curso. A gente sabe que as crianças, os adolescentes, eles não têm muito essa noção do perigo que os adultos têm, doutor. Então é um skate, é um patins, hoje tem essas modas, esses novos veículos que a gente está tendo assim, no dia a dia, motorizado, etc. Então o cuidado tem que ser redobrado. Usar um capacete, proteger o cotovelo, o joelho, isso é fundamental, doutor. Com certeza, a prevenção é muito importante, não é? Então, a questão da pessoa utilizar os equipamentos de proteção individual, o capacete propriamente dito, é muito importante justamente para que em um eventual acidente, né, uma queda ou alguma coisa do tipo, ela esteja protegida de forma adequada. Então, brinque no parque com seu filho, ele quer brincar lá, o skate, gosta, etc., assim, mas acima de tudo, pede para ele usar pelo menos um capacete na sua cabecinha. Doutor, estão chegando perguntas aqui pelos nossos vamos WhatsApp. lá, Frei. O nosso amigo Pedro Camargo, Pedro que é de Lorena, pertinho de nós aqui. Bom dia, Pedro. Deus te abençoe, que bom que você está conosco aprendendo aqui no Saúde e Fé. Traumatismo craniano pode causar aneurisma cerebral? Pergunta o nosso amigo Pedro, doutor. Vamos lá, bom dia, Pedro. Na verdade, o traumatismo craniano ele pode levar a um sangramento cerebral. Agora, o aneurisma cerebral, geralmente, ele não é causado por traumatismo craniano. São outras causas, por conta de um enfraquecimento das artérias do cérebro, geralmente por outros mecanismos que não o traumatismo craniano. É claro, quando tem um acidente, que tem um corte enorme nas ferragens, assim, aí, doutor, aí é próprio do acidente. Exato. Né? Aí sim tem um sangramento cerebral. Assim, né? A Marina Pereira, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Bom dia, Marina, que Deus te abençoe. Que bom que você está conosco, representando essa linda cidade de Juiz de Fora. Já estive aí, viu, Marina? Bom dia, Frei Doutor. Gostaria de saber se um traumatismo craniano leve ou moderado pode ter como complicação um AVC hemorrágico, pergunta a Marina, doutor. Bom dia, Marina. Vamos lá, então. O traumatismo craniano, o crânioencefálico, eles podem levar, seja o leve ou o moderado, que foi a sua dúvida, eles podem sim levar à ocorrência de um sangramento cerebral. Tudo depende da intensidade do traumatismo, Se esse traumatismo levar a uma ruptura de uma artéria ou de uma veia, aí sim vai ocorrer extravasamento de sangue e isso é um sangramento cerebral. Mais perguntas? O Murilo Cruz é do Rio de Janeiro. Bom dia, Murilo, que bom representando aí a cidade maravilhosa, que Deus abençoe. Há um ano sofri um acidente e tive traumatismo craniano grave. Agora estou sentindo tonturas e minha visão está embaçada, mas isso só acontece quando faço esforço no trabalho. O que eu posso fazer? Pergunta o nosso amigo Murilo, doutor. Vamos lá, Murilo, bom dia. Eu acho que você precisa sim passar por uma avaliação de um médico, de um neurologista, de um neurocirurgião, porque muitas vezes o traumatismo crânioencefálico ele pode levar aí a uma alteração do funcionamento cerebral. E nem sempre as alterações elas ocorrem exatamente no momento do traumatismo. Às vezes a pessoa se recupera, passa aquele período da fase aguda, enfim, mas algumas sequelas, algumas dificuldades, elas podem só ser sentidas ao longo do tempo. Entendi. Então, é fundamental manter o acompanhamento com o médico especialista. E a Caroline Ferreira, de Ubatuba, São Paulo. Bom dia, Caroline, que bom que você está conosco, acompanhando todos os dias aqui o Saúde e Fé. Deus abençoe. Sofri um traumatismo craniano depois de 10 dias hospitalizada, saí sentindo cheiro e sabor. Porém, depois de 2 dias não senti mais nada, nem cheiro e nem sabor. O que posso fazer? Pergunta aí a Caroline. Comprometeu aí o olfato, doutor? Aí? Olá, Caroline. Pois é, então, os nervos relacionados ao olfato e ao paladar são nervos muito sensíveis, Frei. Então, muitas vezes, quando a pessoa sofre um traumatismo crânioencefálico, o funcionamento desses nervos pode ser afetado. E aí a pessoa pode sim ter uma alteração do olfato e também do paladar. Geralmente, essa queixa de alteração do olfato e do paladar costuma se resolver com o passar do tempo. Então, por isso que eu acho que vale a pena ela procurar um atendimento, até para que ela possa fazer um acompanhamento e ver de que forma ela pode ser melhor ajudada.
E a Elizabeth Moreira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom dia, dona Elizabeth. Que alegria ter a senhora conosco aqui no programa Saúde e Fé, viu? Meu filho de 1 ano caiu da cama de cabeça no chão. Devo fazer um raio-x por precaução? Já passaram-se mais de 24 horas e ele não apresentou comportamento estranho. Aí pergunta a Elizabeth, deixa isso por isso mesmo? Bom dia, Elizabeth. Vamos lá, então. Com crianças, o cuidado tem que ser sempre redobrado. Melhor levar, né? Então, melhor levar, exatamente. Até porque uma criança de 1 ano, ela não consegue se expressar da forma mais adequada, né? Ela é muito pequenininha, né? Então, por conta disso, o ideal, Elizabeth, é que você leve, sim, o seu filho para um atendimento num centro de saúde. E o crânio ainda está se desenvolvendo, né? Está em crescimento, então... O crânio ainda está se desenvolvendo, é muito mais frágil a estrutura, né? Então, é por conta disso que o cuidado tem que ser redobrado e, na dúvida, sempre é melhor buscar atendimento e ajuda. A Letícia, que significa alegria, a Letícia Moura, de Taubaté, São Paulo. Bom dia, alegria. Bom dia, dona Letícia. Deus abençoe. Que bom que a senhora está conosco. Minha filha, quando tinha 8 meses, fez cirurgia, pois teve traumatismo craniano e hemorragia cerebral. Meses depois, o neurocirurgião disse que estava calcificando certinho. Hoje, ela está com 3 anos. Posso ficar tranquila? Pergunta a nossa amiga dona Letícia, doutor. Vamos lá, Letícia, bom dia. Então, durante os 2 primeiros anos de vida, o crânio da criança, né, tem uma capacidade de se remodelar muito alta. Então, geralmente, as intervenções cirúrgicas que são feitas nessa fase da vida, geralmente costumam ser muito bem toleradas e o crescimento do crânio, ele costuma seguir muito bem depois. Então, eu imagino que se a sua filha está aí se recuperando bem, tendo uma calcificação e um crescimento do crânio adequado, já aos 3 anos de idade, é um bom sinal. A gente quer que os seus filhos brinquem, os seus filhos tenham uma vida normal, a gente quer que de repente aí vá brincar no parque, etc., corra, pule, dance, jogue bola, isso que a gente quer, né? Mas acima de tudo tem os riscos de uma queda, né? Não deixe de brincar, de fazer exercício por causa disso, do medo, enfim. Mas, acima de tudo, alguns cuidados. E é a lição de casa, né? Um capacete, prevenção, cuidado em casa, né? Pisos molhados, né? Vai lavar, deixa a criança, olha, não desçam aqui que a mãe está lavando, está limpando a casa, tem sabão, é escorregadiço aqui, né? Então, cuidado com os tapetes, onde tem idosos, tudo isso assim, são ambientes que proporcionam quedas, e quedas machucam a cabeça, e aí as consequências a gente pôde aprender hoje. Tivemos o prazer, minha gente, de conversar com o Dr. Yuri Nevilho, nosso médico neurocirurgião, que deu uma aula hoje sobre traumatismo neuroencefálico. Nós queremos agradecer de coração e quero recordar que você também pode entrar em contato pelo 0 operadora 11 3822 4143 ou 11 99199 1887. Está na tela para você copiar os endereços. Doutor Yuri, mais uma vez, o nosso muito obrigado. O senhor se comunica muito bem, que Deus o abençoe. Uma honra sempre recebê-lo. Espero que o senhor não demore muito para voltar, viu? Não, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. Foi ótimo estar aqui conversando hoje com vocês a respeito de um tema muito importante. Né? E sucesso aí no seu trabalho, tá bom? Que Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Viu? Posso novamente fazer uma oração pelo senhor? Claro, por favor. Que Deus abençoe. Muito obrigado, viu, gente?